Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês têm aí uma apostila que eu passei sobre René Guénon, mas como tem muita gente pedindo, eu vou ler antes uma análise que eu estou fazendo da situação brasileira. Eu vou só ler e comentar minimamente. É uma coisa que ainda está em elaboração, que será divulgada nos próximos dias. E também tem alguns avisos. Primeiro é o seguinte, que de 30 de setembro a 5 de outubro eu vou proferir aqui o curso Sociologia da Filosofia. Para aqueles que quiserem se hospedar na casa da professora Margarita, por favor escrevam, avisem por e-mail para Flávio Caetano com 2 N's, @gmail.com. E também, uma semana antes do meu curso, a professora Margarita vai proferir um curso de inglês especificamente para aqueles que vierem para o meu curso, de 23 a 27 de setembro, com um texto básico a ser escolhido por mim. Também os interessados avisem pelo mesmo Gmail, ela vai cobrar uma taxa de $200. E então, vamos lá. Eu primeiro vou ler esta análise que eu estou fazendo da situação brasileira e comentá-la o mais brevemente possível para que nós possamos passar ao estudo sobre René Guénon. Então, nossos liberais e conservadores leem Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek e, vendo que eles tratam o marxismo como uma pseudociência econômica, concluem alegremente que ele não vale nada, não merece maior atenção. Acontece que o marxismo, enquanto ciência técnica da ação revolucionária, não depende em nada da base econômica que nominalmente o sustenta. Ou seja, eu estou afirmando aqui taxativamente, baseado em experiência histórica, que a teoria que não há conexão nenhuma entre a estratégia do movimento comunista e a suposta base econômica da teoria marxista. Essa ciência e essa técnica são de uma exatidão assustadora e não podem ser compreendidas só com a leitura dos pais fundadores do movimento ou com a da sua crítica liberal. Requer o acompanhamento de toda uma evolução do pensamento estratégico marxista, que começa com Marx e prolonga até Saul Alinsky e Ernesto Laclau. Este último, invertendo a fórmula clássica das relações entre infraestrutura e superestrutura, propõe abertamente a tese de que a propaganda revolucionária cria livremente a classe da qual em seguida se denominará representante. Então, de acordo com a teoria marxista originária, existe um fator objetivo chamado interesse de classe, e quando se forma o Partido Comunista, ele se apresenta, vamos dizer, como o porta-voz do interesse da classe proletária, assim como os partidos burgueses são porta-voz dos interesses, entre aspas, burgueses. E o Ernesto Laclau disse ao contrário, isso não existe. Nós, mediante a propaganda, nós agrupamos pessoas e criamos, idealmente, uma classe da qual, em seguida, nos denominamos representantes. Maior independência de toda a base econômica não se poderia conceber. Aqueles que imaginam ter dado cabo do marxismo tão logo refutaram seus princípios econômicos, se acreditam muito realistas, porque eles próprios são crentes devotos da base econômica do acontecer político, a qual os próprios marxistas já superaram há muito tempo. O marxismo deve ser estudado, em primeiro lugar, como uma cultura, no sentido antropológico do termo. Remeto os interessados a 3 artigos em que resumo o que penso a respeito. Estão lá no meu site, o Marxismo como Cultura, etc. Em segundo lugar, deve ser estudado como ciência técnica da ação revolucionária, da intervenção ativa da elite revolucionária na sociedade e na história. Essa ciência é tão veraz e a técnica que nela se arraiga é tão eficiente que delas resulta este fato, tão fundamental entre todos e tão solenemente ignorado pelos críticos do marxismo. Há pelo menos 1 século e meio, o comunismo é o único, repito, o único movimento político organizado unitariamente em escala mundial e dotado de uma consciência clara da sua continuidade, bem como das suas metamorfoses estratégicas. Todos os seus pretensos adversários e concorrentes são fenômenos locais, inconexos e passageiros, espalhados no tempo e no espaço como grãos de poeira soltos no vento, incapazes não só de fazer face ao rolo compressor do movimento comunista, mas até de enxergá-lo como um todo.
Sem nenhuma presunção de expor aqui o fenômeno no seu conjunto, mas raciocinando antes em função exclusiva dos últimos acontecimentos no Brasil, destaco adiante alguns pontos que, se não forem levados em conta, tornarão inviável qualquer tentativa de compreender os lances mais recentes da história continental e nacional. O primeiro desses pontos é o seguinte: nenhuma ação comunista tem jamais, repito, jamais, um objetivo único e linear. Todas as decisões do Comando Estratégico Comunista são sempre de natureza dialética e experimental. De um lado, jogam sempre com uma multiplicidade de forças em conflito, não interferindo jamais no quadro, antes de ter uma visão bem clara das contradições em jogo e dos múltiplos sentidos em que elas podem ser trabalhadas. Sob esse aspecto, o pensamento marxista não mudou muito desde o começo. Apenas aprimorou formidavelmente a sua visão das contradições, integrando no seu retrato mental da sociedade inúmeros tipos de conflitos novos que ou não existiam no tempo de Marx ou ele não julgou relevantes. Por exemplo, o conflito entre os impulsos sexuais e a ordem social ou entre pais e filhos. De outro lado, a essa visão dialética cada vez mais sutil e aprimorada, o marxismo acrescenta o caráter experimental e não dogmático de todas as suas decisões e ações estratégicas. A articulação de dialética e experimentalismo permite que as ações do movimento comunista se beneficiem, por um lado, de uma multiplicidade de direções simultâneas que desnorteiam o adversário e, por outro lado, de uma capacidade de agir por avanços e recuos mediante contínuas e, não raro, velocíssimas mudanças de rumo. Quem quer que, ao analisar a recente explosão de protestos, concentre a sua atenção nas reivindicações nominais, redução das tarifas de transporte público, mais educação, mais saúde, etc., para discutir sua justiça ou viabilidade, já prova só nisso sua total incompetência para lidar com o assunto. Quer dizer, o conteúdo nominal das reivindicações não tem a mais mínima importância. Se não fossem essas, seriam outras. Né? E se não houvesse nenhuma, se inventaria alguma. Mas quem quer que, furando essa primeira barreira de aparências, procure encontrar por trás delas um objetivo determinado e único que explica o conjunto, se engana talvez ainda mais desastrosamente. Se os protestos têm um objetivo político determinado, este só é definido na mente dos seus planejadores estratégicos maiores em termos muito gerais e vagos. Ou seja, quando o Lula disse: nós não sabemos ainda qual o tipo de socialismo que queremos, ele disse a coisa mais profunda do movimento comunista nos últimos 20 anos. Não saber exatamente para onde se vai é essencial para o movimento comunista. Né? É essencial manter, vamos dizer, a definição do objetivo a mais vaga e genérica possível, para você não criar uma camisa de força e não arriscar, como se diz, não pôr todos os ovos numa cesta só. Se os gerais e vagos o bastante para admitir a cada momento novas e, para o adversário, imprevistas mudanças de rumo. Tomando como ponto de partida o fato de que o movimento, já nomeado propositadamente como substantivo genérico, teve como seus criadores e mentores o Foro de São Paulo e a elite globalista condensada simbolicamente na pessoa do Sr. Jorge Soros, porque não é só Jorge Soros, é um monte de gente, mas a gente diz: o Jorge Soros fez isso, o Jorge Soros, que às vezes não é nem o Jorge Soros. Né? O seu objetivo geral já foi declarado muito antes de que o movimento eclodisse e não requer nenhum esforço especial de interpretação. Trata-se, em resumo, de encerrar a fase de transição e partir para a ruptura ou destruição ativa de um sistema já cambaleante e debilitado pela onipresente ocupação de espaços. Então esse é o objetivo genérico. Perguntar assim, o que é exatamente a ruptura, o que é exatamente o sistema, não precisa saber. Quanto mais genérico ficar, melhor. Os slogans escolhidos para instigar a massa não têm em si a mais mínima importância. Podem ser trocados a qualquer momento, conforme o rumo que as coisas vão tomando. A técnica da mutação também não é rígida, mas adapta-se velozmente a uma conjuntura em constante transformação, transformação que o próprio movimento acelera por sua vez. Não se trata, portanto, de alcançar este ou aquele objetivo concreto em particular,
mas de operar com um leque de possibilidades em aberto e conservar, na medida do possível, algum controle do conjunto. Essas possibilidades são exploradas simultaneamente e, conforme uma ou outra se revele mais viável ou mais problemática, será intensificada ou refreada pelo comando do processo. As mais importantes, a meu ver, são as seguintes. A. Trocar a própria liderança visível da esquerda, substituindo os agentes de transição pelos agentes da ruptura. Claro, se nós estamos passando da fase da transição para a fase da ruptura, então é normal que aconteça uma das duas coisas. Ou se troca a liderança, ou a liderança que está no poder e que operou a transição tem que se adaptar velozmente a novos objetivos. Então, de certo modo, a liderança é testada, como nesse momento a Dilma Rousseff está sendo testada. Se ela conseguir acompanhar, né, a transformação rápida do movimento, ela continua lá, senão ela é jogada no lixo. Né? B. Espalhar o caos para justificar medidas de força, aproveitando para, no mesmo ato, testar os agentes de transição. Se conseguirem controlar repressivamente a situação e aumentar o poder do grupo dominante, sobreviverão, caso contrário, serão trocados. C. Incitar à ação pública as forças antagônicas, cristãos, patriotas, conservadores, etc., para mapeá-los e averiguar as possibilidades de controlá-las ou extingui-las. Esses três objetivos que eu falei são todos simultâneos. Eles estão fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Hein? D. Caso a evolução do movimento se mostre majoritariamente favorável aos objetivos dos planejadores, fomentá-lo ainda mais para que a própria ação da militância enragée adquira autonomia e conquiste autoridade por si própria, transmutando-se em nova estrutura de governo. Note bem que com o negócio com os vários movimentos que a esquerda controla, ela já tem uma nova estrutura de governo extraoficial, totalmente separada, vamos dizer, do funcionalismo público, que em algumas regiões já manda mais do que o próprio funcionalismo público. Isso aconteceu exatamente como aconteceu na União Soviética, onde você tem aquela rede dos sovietes, que era uma espécie de sindicatos rurais, e que a sua influência, a sua onipresença era tal que do dia para a noite eles se transformaram na nova administração pública, passando por cima da administração oficial, quando veio o lema todo o poder aos sovietes. Então, esta possibilidade, é claro, é a mais extrema de todas. Tá certo? Eu vou repetir as quatro aqui, porque isso é importante. Estão fazendo quatro coisas ao mesmo tempo. A. Trocar a própria liderança visível da esquerda, substituindo os agentes de transição pelos agentes de ruptura, decididos a ações mais drásticas. Então aí você teria, por exemplo, o velho PT encarnado na Dilma, tá certo? E os novos partidos ditos mais radicais de esquerda, que seriam então os agentes da ruptura e não mais da transição. Sempre que se cria uma situação de transição, o governante colocado ali pelo movimento revolucionário está numa posição ambígua. Ele tem uma dupla lealdade. Quer dizer, por um lado, ele tem que fomentar as transformações exigidas pelo movimento revolucionário, mas, por outro lado, ele tem que desempenhar um cargo público de acordo com as leis existentes, tá certo? E usando a estrutura já existente. Então isso quer dizer que vai ser língua dupla o tempo todo. Ele vai sempre falando uma coisa, fazendo outra, ou invertendo. Tá certo? E essas pessoas normalmente se comprometem no curso desse processo, se comprometem, por assim dizer, com os dois lados. Então, só sobrevivem aí se for pessoas muitíssimo hábeis, mas em geral isso não acontece. É por isso, vamos dizer, que todo processo revolucionário tem pelo menos duas fases. Quer dizer, tem uma fase inicial, né, que está ainda comprometida com efetuar transformações dentro do quadro legal existente, como, por exemplo, quando Luís XVI convoca os Estados Gerais. Quer dizer, os Estados Gerais estão lá para fazer uma modificação, uma revolução dentro da lei, por assim dizer. Né? Essa primeira fase é logo superada, e daí vem o terror, né? Que é já a fase de ruptura. A Rússia foi a mesma coisa, tem a Revolução de 1905, que cria, vamos dizer, uma democracia progressista, etc, etc. Quer dizer, é uma revolução, mas é uma revolução dentro da lei e idealmente pacífica. Né? E isso dura 12 anos. Né? Você vê que em Cuba,
apesar a maioria das pessoas não sabe, quem foi que colocou Fulgêncio Batista no poder? Foi o Partido Comunista. Tá certo? Então, ele fica lá um tempão. E, naturalmente, ele não só não opera ruptura nenhuma, mas ele eterniza a transição, de modo a tirar vantagem pessoal da situação. Então, acaba sendo jogado fora. Meu computador pifou aqui. Uma segunda possibilidade, que também é explorada simultaneamente, é você fomentar o caos para depois você entrar com medidas de força e aumentar o poder do governo existente. Tá certo? Que daí concentra uma maior quantidade de poder e pode ele próprio operar a ruptura. Quase todo mundo que está interpretando o negócio está achando que este é o objetivo central. Ah, isso tudo é disfarce de um golpe. Eu digo, não. O golpe é uma das possibilidades, mas eles estão explorando todos ao mesmo tempo. C. Aproveitar para incitar a ação as forças antagônicas, a direita, entre aspas, tá certo? Para saber quem é essa direita, onde ela está, qual é o poder que ela tem, e aproveitar para fichar todo mundo e obter um controle maior da situação. E, finalmente, D. Né, se for possível, você fomentar o próprio movimento de protesto ao ponto de que ele adquira uma força autônoma e ele se transforma numa nova estrutura de governo, como aconteceu nos soviéticos. Eles estão fazendo essas quatro coisas, estão apostando nas quatro, simultaneamente, embora essas quatro sejam, por assim dizer, contraditórias. Se é para o governo dar um golpe de força, então não é naturalmente o movimento popular que assume o poder. Tá certo? Mas essas quatro são úteis ao movimento e, como eles operam sempre experimentalmente, tateando, né, em vez de botar todos os ovos numa cesta só, estão fomentando estas quatro. E esta é a dificuldade que as pessoas têm de entender a coisa. Por quê? Porque não estudaram marxismo, ou têm um conhecimento muito superficial do marxismo. O pessoal liberal, todos acham que conhecem o marxismo porque leram o livro do Ludwig von Mises sobre o socialismo e viram ali a demonstração da impossibilidade da economia socialista, e da impossibilidade da economia socialista deduzem a impossibilidade da revolução socialista, o que é uma coisa de jumento. Né? Quer dizer, uma coisa ser economicamente inviável não quer dizer que ela seja politicamente inviável. E ser economicamente inviável significa apenas o seguinte, que o socialismo, uma vez instaurado, trará miséria, atraso, etc., como aconteceu em toda parte. Mas acontece que miséria e atraso para um governo comunista podem ser até bons. Quer dizer, as crises econômicas, as dificuldades materiais derrubam governos numa democracia, porque as pessoas estão acostumadas a desfrutar de certos direitos e ter um certo padrão de vida. Quando isso cai, elas ficam revoltadas e derrubam o governo. Mas isso só acontece no processo democrático. Se o processo democrático já acabou e você instaurou uma ditadura, então as relações entre a economia e a política já não são essas. E a própria miséria pode ser explorada como instrumento de controle, né? Até o limite da arma da fome, como o Stalin usou na Ucrânia, né? Não deixando transportar comida, tomando a comida de todo mundo, matando os caras de fome. Né? Então, ou seja, Cuba, né, vive numa miséria desgraçada há 40 anos e o regime está cada vez mais forte. Em vez de enfraquecer, ele se fortalece. Se o povo não tem nem o que comer, como é que ele vai ter meios de reagir a uma situação tirânica? Veja, houve revoluções na Rússia e na França, porque pelo menos 50 anos antes da Revolução, esses dois países estavam num crescimento econômico formidável. Eram os países que mais cresciam, eram as economias que mais cresciam na Europa. A França no século XVIII e a Rússia nos últimos 50 anos do século XIX. Foi por isso que houve revolução. Você precisa ter um excedente de riqueza para poder criar uma revolução, para poder, por exemplo, destacar pessoas, tirá-las da produção e alimentá-las como militantes profissionais. Isso custa muito dinheiro. Né? E simplesmente não há dinheiro, está todo mundo na miséria, só o governo tem dinheiro, pronto, acabou. A sociedade entra num imobilismo que pode durar eternamente. O regime soviético, se não fosse pressões externas, jamais teria caído, ele teria ficado lá eternamente.
Mas acontece que ele tem concorrentes externos, tá certo? E não é capaz de produzir, na velocidade necessária para concorrer com esses, né, seus adversários. Então, a última possibilidade, então, que é a mais revolucionária de todas, né, esta última, que é a do movimento mesmo, se transforma na nova estrutura do Estado, parece já ter sido excluída na medida em que as forças antagônicas, malgrado a sua total desorganização e ausência de comando, se mesclaram ao movimento, ocuparam as praças públicas e acabaram, em certos casos, por acuar e sobrepujar a militância esquerdista. Então, a esquerda começa a bagunça e, em seguida, ela vê que ela não tem o controle da praça pública. Porque aparece um monte de louco, tudo quanto é lado, protestando contra as coisas mais disparatadas e, em geral, de maneira hostil à esquerda, francamente hostil, né, os caras gritando PSTU vai tomar no cu. Opa! Né? E ninguém contava com isso, e aconteceu. Né? Então, bom, se não temos sequer o controle da praça pública, significa que o movimento não tem autonomia suficiente e ele não é ainda uma força revolucionária suficiente para, entre aspas, tomar o poder. Tá certo? O próprio comando da esquerda militante ordenou que as manifestações cessassem, o que imediatamente deixa o campo livre para as massas antagônicas. Então quer dizer que se houver protesto daqui para dentro, vai partir da direita, entre aspas, né? E favorece ipso facto a adoção da via repressiva para estrangular a ameaça de um, aspas, golpe teocrático e fascista. Então, a maior possibilidade nas próximas semanas é que, vamos dizer, o endurecimento do regime venha a acontecer. Então, com novas legislações que visem a controlar, né, em princípio as massas em geral, mas controlar somente as massas de patriotas, cristãos, etc, etc. Controlar ou estrangular completamente. Parece que, das 4 possibilidades, foi essa que se mostrou a única viável, na verdade, por enquanto. Mas, como diria o Vicentinho, a luta continua. Isso quer dizer que o próximo objetivo será a troca de lideranças, né, isso, e, vamos dizer, a aceleração do processo revolucionário ainda estão na pauta. Eles não são a urgência imediata. A urgência imediata é o quê? É o seguinte: nós atiçamos as cobras para que elas saíssem das tocas. Elas saíram e elas são em número muito maior do que a gente imaginava. Tá certo? Então agora nós precisamos dar um jeito de controlá-las. Então esta é a urgência maior e isto, portanto, favorece o endurecimento do regime, o qual não precisa tomar necessariamente a aparência, pelo menos, de um golpe. Pode ser um golpe legislativo, uma coisa assim. Se esse estrangulamento tomará a forma de uma repressão policial violenta ou de um simples incremento do aparato de investigação e controle social, é cedo para dizer. O detalhe mais importante aí é que as forças antagônicas se constituem exclusivamente de massas amorfas e desorganizadas, sem o mais mínimo comando estratégico e até sem aquelas figuras de heróis improvisados que um erro terminológico denomina líderes, quando o certo seria chamá-los apenas de símbolos aglutinadores. Quer dizer, o sujeito que de repente ele aparece da massa e ele vira um símbolo do... Né? Como foi o caso, às vezes um mártir, né? O caso do Edson Luiz, o estudante que foi morto pela polícia no tempo do regime militar, então ele vira o símbolo do movimento. Mas o símbolo aglutinador, seja morto, seja vivo, ele não é um líder, isso é importantíssimo. Né? Liderança é comando estratégico e controle, não é a personificação de um vago espírito das massas. Né? O próprio Lula, nesse sentido, tardiamente ele se tornou um líder quando ele começa a controlar o Foro de São Paulo. Mesmo assim, de maneira precária. Ele foi sempre um símbolo aglutinador. Né? Então o pessoal, quando eu me lembro pelo Facebook, eu falava, esse negócio não tem liderança. Daí os caras diziam, não, vem você para cá e você vira o líder. Eu falei, eu seria um símbolo aglutinador e seria jogado fora e expelido com a maior facilidade. Quer dizer, símbolo aglutinador precisa ter uma vocação teatral e que consiste em ser um nada que parece alguma coisa. Tá certo? Não foi isso, né, o destino que a minha mamãe sonhou para mim. Tá certo? Eu queria ser alguma coisa, ainda que parecendo um nada.
tá certo? Eu prefiro isto, né? É aquele negócio do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo o que você quiser, contanto que você não faça questão de levar o mérito. É por isso que eu não ligo quando os caras me, né, repetem as minhas ideias com 15 anos de atraso e não citam o nome. Falo, bom, as ideias estão aí, eu botei em circulação e a coisa está funcionando, né? Decorrido 15 ou 20 anos, fala que me interessa reconhecer o mérito. Não faz o menor sentido. Então, vamos dizer, o que as pessoas estão. Quando eu falo liderança, eu estou querendo dizer uma coisa, estou querendo dizer comando estratégico. E quando o pessoal no Brasil fala liderança, quer dizer símbolo aglutinador, o que é um sinal de que todo este pessoal que está envolvido nesses movimentos não tem a menor ideia sequer do que é uma liderança. Né? Então não é que eles não têm uma liderança, eles não sabem o que é. Né? Então, agora, a massa por si, o número, tem um poder, evidentemente, mas é um poder cego, que não sabe para onde vai e que pode ou fazer burrada ou até cair numa armadilha, como parece que está sendo montada. Tá certo? Essa massa é numericamente superior, seja à militância organizada do Foro de São Paulo, seja às tropas de arruaceiros subsidiadas pelo Sr. Jorge Soros e outros similares. Sua presença nas ruas, bem como a vaia multitudinária que despejou sobre a presidenta Dilma Rousseff, são, no sentido mais estrito do termo, explosões espontâneas e anárquicas no mais alto grau, contrastando nisso com a ação bem planejada dos militantes do outro lado, que ocupam o espaço público armadas de instruções precisas e de slogans bem ensaiados. Em Brasília, viu-se até o texto de uma convocatória inteira, recitado em coro pela multidão. Veja o nível de organização. Além disso, eu recebi uma cópia de um folheto que era distribuído aos militantes, né, sobre como enfrentar a polícia, como se livrar do gás lacrimogêneo, como fazer isso, quer dizer, uma instrução inteira, quer dizer, coisa de profissional. E lá em Brasília, né, você viu a multidão, milhares de pessoas repetindo, dia tal, às tantas horas, em tal lugar, vamos fazer isso e aquilo. Quer dizer, como é que você vai pensar que isso é uma manifestação espontânea? Não, isso é um negócio altamente planejado e trabalhado. Isto da parte, vamos dizer, da militância esquerdista que começou as mobilizações. Daí, quando o pessoal, né, os patriotas revoltados, cristãos, etc., começaram a ir para a rua, eles começaram a dizer qualquer coisa. Tá certo? Desse modo, o que se viu nas ruas não foi uma competição entre forças de um mesmo gênero, duas militâncias, duas ideologias, duas forças políticas, mas entre dois tipos de multidão radicalmente heterogêneos, a massa e a militância, a revolta confusa e a ação premeditada. E viu-se que a massa confusa era tão superior numericamente que o negócio ia escapar ao controle dos planejadores iniciais. Então, dos 4 alternativas, a possibilidade do endurecimento, de um fortalecimento do governo existente, se torna a mais racional e a mais viável, portanto, a mais previsível. Quem não levar em conta esses fatores não entenderá absolutamente nada do que está acontecendo e estará privado até da mera possibilidade teórica de uma ação consequente. O que acabo de dizer pode levar o leitor surpreso, o leitor ouvinte surpreso, a concluir que, no meu entender, ou mesmo na realidade das coisas, os mentores do movimento comunista são gênios fora do comum, capazes de pensar em todas as alternativas ao mesmo tempo e de manejar todas as peças do tabuleiro. De certo, não é bem assim. Comparado com a vastidão do seu alcance, o movimento comunista teve um número relativamente pequeno de gênios estratégicos, a começar por Lenin e Stalin, e um número um pouco maior, mas nada notável, de talentos estratégicos secundários, como Saul Alinsky, Ernesto Laclau e a dupla Cloward e Piven. Mas algumas regras explícitas e tácitas que esses e outros seguiram acabaram por se incorporar à cultura comunista, isto é, a um conjunto de hábitos reflexos de pensamento compartilhados por toda a militância, que os assimila sem grande exame crítico, às vezes até num nível semiconsciente e pré-verbal. Isso quer dizer que essas regras transparecerão nebulosamente na conduta de líderes e militantes, como as regras da gramática transparecem, deformadas mas não abolidas, na fala de quem nunca estudou gramática.
A fala do analfabeto é gramaticalmente analisável e ela reflete o que é a estrutura do idioma, portanto, as regras da gramática que o sujeito desconhece. Ele sabe aplicar por imitação, mas ele desconhece as regras, mas elas aparecem ali. Então, nesse negócio comunista, a mesma coisa, quer dizer que um conjunto de hábitos de pensamento que já estão ali incorporados e que passam, vamos dizer, sem educação formal, sem leitura nem nada, mas na simples convivência, então fará com que as contribuições dos grandes estrategistas apareçam na fala dos seus militantes e continuadores mais incapazes e imbecis. Né? Não é preciso dizer que na passagem dos princípios estratégicos explícitos e criticamente elaborados às regras semiconscientes automatizadas, o que era tirocínio estratégico se rebaixa ao estatuto de cacoetes mentais e de uma espécie de estupidez astuta. A complexidade do raciocínio dialético aparece agora como um pensamento dúplice e escorregadio, uma espécie de incompreensão maliciosa que tudo deforma, mas deforma num sentido coerente com os propósitos gerais do movimento comunista e benéfico aos interesses do partido. Quer dizer, quando os caras cometem erros de análise, erros de descrição da situação, até esses erros são benéficos à estratégia geral, porque eles refletem a estratégia geral do mesmo modo que a fala do analfabeto reflete a estrutura da língua ou as regras da gramática. Quem estudou o livro do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, Political Ponerology, reconhecerá aí a queda de nível desde uma liderança original psicopática a uma classe de epígonos histéricos. Essa é a tese do Lobachevsky. Os criadores desse movimento são psicopatas, isto é, pessoas extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente realistas, só que desprovidas de sentimentos morais. Sentimentos morais que, no entanto, eles conhecem e são capazes de manipular. Né? Quer dizer, o teste mostra que, por exemplo, o sujeito vendo certas cenas comoventes, uma pessoa normal reage ativando as áreas emocionais do cérebro. Após que no psicopata, as áreas que são ativadas quando vê essas situações são as áreas linguísticas. Então ele não sente as emoções, mas ele conhece os seus símbolos e consegue manejá-los. Então o sujeito não participa da emoção, mas ele tem um conhecimento frio e, por assim dizer, científico da emoção. Então esses são psicopatas. Mas 2 psicopatas em ação são suficientes para criar uma multidão de epígonos histéricos. O que é o histérico? Quando o pessoal fala histérico, popularmente quer dizer uma pessoa que tem chilique, que grita. Isso não tem nada a ver com histeria. Isso é caricatura de histeria. A histeria significa quase um comportamento auto-hipnótico, onde o sujeito não acredita no que ele vê, no que ele sabe, mas acredita no que ele imagina e fala, sobretudo no que ele fala. É uma espécie de persuasão retroativa. O indivíduo disse certas coisas e porque ele disse, ele começa a acreditar naquilo. Então, quer dizer, é um mundo de fingimento, é um mundo de teatro. Tá certo? Só que esse teatro não é premeditado, não é controlado. O psicopata controla toda a situação, ele sabe exatamente o que está fazendo, sabe quando está mentindo, sabe quando está dizendo a verdade. Mas o histérico já não sabe. Por quê? Este teatro se incorporou à sua personalidade e, na verdade, comeu a personalidade. Não há mais personalidade alguma, há somente o teatro. E esse teatro é um meio de ação criado pelo psicopata. Meio de ação que depois se propaga e continua agindo por automatismo. E é por isso que a visão deformada que o histérico tem da realidade continua funcionando como se fosse realista. Mesmo porque ele está lidando com uma multidão que é de histéricos, como ele mesmo. Então, quando ele deforma a coisa, ele deforma num sentido que é útil, por assim dizer. Não por premeditação, mas por um reflexo incoercível. Ele não consegue controlar aquilo, ele não consegue ser outra coisa, porque na verdade ele não é mais nada. A psicopatia é compatível com elevado grau de inteligência e aguda consciência da situação real. O quando você lê as análises que Lenin faz da situação da conjuntura no dia a dia, a coisa é de um realismo absolutamente implacável.
O epigonato histérico copia a conduta psicopática sem compreendê-la muito bem e por isso não diferencia claramente o diagnóstico objetivo da situação e o discurso de auto-identidade partidária. Ou seja, em termos das funções da linguagem, tal como descrito por Karl Bühler, o sujeito confunde a função nominativa, que é falar da realidade, descrever a realidade, né, com a função apelativa, que é agir na consciência do ouvinte ou agir sobre si próprio. E não o psicopata distingue perfeitamente. Ele sabe quando ele está dizendo uma coisa que é objetivamente verdade e quando ele está dizendo uma coisa só para influenciar você. Mas o histérico já não sabe, ele mistura essas duas coisas. Apesar da mistura, a coisa continua funcionando. Dito de outro modo, não percebe muito bem quando está descrevendo uma situação objetiva e quando a está deformando para reforçar o sentimento de unidade da militância, reforçar o sentimento de unidade da militância, fomentar o ódio ao inimigo ou persuadir a militância a seguir determinada linha de ação. O psicopata, quando mente, sabe que mente. No histérico, a mentira conveniente já se interiorizou ao ponto de não poder ser discernida como tal. O resultado é que uma visão totalmente falsa da situação pode, paradoxalmente, produzir uma ação relativamente eficiente, na medida em que reflete ainda, de longe e obscuramente, a visão estratégica originária. É como se disséssemos que o epígono, ou militante histérico, é louco, mas não rasga dinheiro. Tem uma visão deformada da realidade, mas deformada num sentido que, por força dos automatismos acumulados na cultura comunista e na sua raiz longínqua numa visão estratégica consciente, ainda favorece a ação partidária. Um exemplo claríssimo desse fenômeno é o recente pronunciamento do Sr. Walter Pomar, o chefão do Foro de São Paulo, que depois eu reproduzo como apêndice. Ele começa assim, aí só vou dar um exemplo entre muitos, né? Aspas, quem militou ou estudou os acontecimentos anteriores ao golpe de 1964 sabe muito bem que a direita é capaz de combinar todas as formas de luta. Fecha aspas. Historicamente isso é falso. A direita brasileira nunca teve, por exemplo, um partido de massas ou uma militância adestrada e organizada. Muito menos teve uma rede mundial de partidos aliados, uma internacional. Nem teve uma rede organizada de editores de livros, como o Partido Comunista sempre teve. E durante todo o tempo da ocupação esquerdista do governo, nunca teve à sua disposição centenas de jornais nanicos, como a esquerda teve durante o regime militar. Ela dominava a imprensa, a grande mídia, e ainda tinha a imprensa de oposição. Isso nunca aconteceu com a direita. Muito menos uma militância estudantil significativa. Muitas são as formas de luta que lhe faltaram e faltam. Pomar não parece ter a mínima consciência disso. No entanto, tomar a falsidade como um fato ajuda a fortalecer a unidade da militância esquerdista pelo temor a um inimigo comum evocado de um passado quase mítico. Ou seja, como descrição da realidade, não funciona. Mas na clave apelativa do discurso, ou seja, de agir sobre a mente da militância, funciona do mesmo jeito. Então, quer dizer, é isso que eu chamo de estupidez astuta. Pomar não está mentindo intencionalmente, está mesclando e confundindo os dois níveis de discurso. A descrição da realidade e o apelo à unidade do grupo ouvinte, como é próprio dos epígonos histéricos e da estupidez astuta a que me referi, quase que uma deficiência eficiente. Expressão paradoxal que corresponde à natureza paradoxal do fenômeno mesmo. Você vê que muitas vezes, ouvindo os discursos das pessoas, o liberal, conservador, amador, que não tem estudos sérios a respeito, né, ele percebe onde a inferioridade intelectual dessas pessoas e acha, portanto, que a luta está ganha, ele se sente infinitamente superior. Mas não está contando com este fato da estupidez astuta, que esse tipo de deformação da realidade está impregnado num movimento e que ele funciona. Quando ele não funciona como diagnóstico objetivo para embasar uma ação, ele funciona como apelo à unidade da militância e estímulo emocional. Então acaba funcionando do mesmo jeito. Por isso que eu chamo de estupidez astuta, não é uma estupidez simples. O sujeito que é realmente estúpido, ele comete erros e puxa o seu próprio tapete, serra o galho que está sentado, e a esquerda, vamos dizer, por mais que, sei lá, Reinaldo Azevedo, ou Rodrigo Constantino, os jornalistas liberais, os formadores de opinião liberais, façam sarcasmo a respeito, por mais que eles gostem da cara da burrice esquerdista, vamos dizer, às vezes a burrice é do próprio analista liberal.
que não entende que é uma burrice eficiente, que é uma deficiência eficiente. Por isso é que quanto mais derrotas sofre no campo intelectual, mais vitórias tem no campo, a esquerda tem no campo político. Não é isso? Então, a superioridade intelectual, no caso, vamos dizer, ela existe, evidentemente, a superioridade intelectual da direita, dos conservadores, ela existe, mas ela não se transforma por si numa arma política eficiente. Porque para ser qualquer coisa, para ser uma arma política eficiente, precisa se impregnar no espírito de uma militância e depois no espírito das massas seguidoras, até criar uma série de reflexos que permitam, vamos dizer, você provocar reações quase que automáticas. Né? Vendo aqui, eu vou ler mais um pedacinho aqui do Walter Pomar. Ele diz: o discurso dominante na esquerda brasileira era até ontem de dois tipos. Por um lado, no petismo e aliados, o contentamento com nossas realizações passadas e presentes, acompanhado do reconhecimento mais ou menos ritual de que precisamos mais e de que precisamos mudar práticas. Por outro lado, na esquerda oposicionista, que ele chama de oposicionista, PSOL, PSTU e outros, a crítica aos limites do petismo, acompanhada da crença de que através da luta política e social seria possível derrotar o PT e no lugar colocar uma esquerda mais de esquerda. Estamos falando dos objetivos de trocar a liderança. Nos 4 objetivos, um deles possíveis era trocar a liderança, mas não trocar necessariamente, porque se a liderança antiga, a liderança de transição, se adaptar às novas finalidades do movimento com a devida rapidez ou se mostrar capaz de controlar a situação, ela continua lá. E no lugar dela, colocar uma esquerda mais de esquerda. As manifestações populares ocorridas nos últimos dias, especialmente as de ontem, 20 de junho, atropelaram essas e outras interpretações. Primeiro, reafirmaram que os movimentos sociais existem, mas que eles podem ser espontâneos. E que alguns autoproclamados movimentos sociais, assim como muitos partidos populares, não conseguem reunir nem tampouco dirigir uma mínima fração das centenas de milhares de pessoas dispostas a sair à rua para manifestar-se. Ou seja, a turma da esquerda estava controlando uma fração mínima. A maioria estava ali, ou por objetivos anárquicos, ou frontalmente contra a esquerda. Não só contra o PT, mas contra toda a esquerda. Daí prossegue ele. Em seguida mostraram que a direita sabe disputar as ruas como parte de uma estratégia que ainda hoje pretende nos derrotar nas urnas. Eu digo, opa, peraí, mas são movimentos espontâneos ou é uma estratégia? Ele não percebe a diferença. Ele não percebe que está se contradizendo absolutamente. Mas as duas coisas servem. Por quê? Quando você diz, são movimentos puramente espontâneos, então são anarcos, mais adentro ele diz, não são sequer de direita. Então, isto dá ao ouvinte esquerdista um senso de superioridade, o reforça. Diz, nós somos um movimento consciente que queremos mudar o Brasil, e esses caras são apenas um bando de loucos bêbados que estão aí na rua. E quando você diz que é uma estratégia, você apela para o senso de paranoia, de senso de perseguição. É a direita que vem com uma estratégia querendo nos derrotar. As duas coisas funcionam. É isso que eu quero dizer com estupidez astuta. Para que uma estupidez se transforme numa astúcia, é preciso que ela esteja impregnada numa linguagem coletiva, já de entendimento imediato pela plateia. De maneira que os dois sentimentos de superioridade da militância organizada ante a massa anárquica e o de união paranoica para se defender contra um inimigo estratégico perigoso, funcionem sempre. Então, é claro que, intelectualmente falando, esse seu Pomar é absolutamente desprezível, né? Ele não consegue, mete sorvete na testa. Porém, como porta-voz do discurso de incitação à militância, a coisa funciona maravilhosamente. Ele se torna um dos controladores do processo. Está entendendo? Então, você vê aqui, é muito fácil você, aspas, ser contra o comunismo, ou você conhecer meia dúzia de críticas ao comunismo. Agora, acontece o seguinte, o comunismo tem 150 anos de existência como existência oficial. Quer dizer que a Internacional Comunista foi fundada em 1844. Né? Tem mais de 150 anos, mais de um século e meio de existência oficial contínua em que cada geração examina,
o desempenho da anterior, corrige o percurso, modifica, cria novas estratégias, novas táticas e vai aumentando o patrimônio. Se você pensar, por exemplo, a bibliografia marxista é um negócio monstruoso. Né? Então, como é que você pode olhar tudo isso e, tendo lido o livro do Ludwig von Mises contra a economia socialista, se achar superior? Só se você for realmente um idiota, pior que o Walter Pomar. Então, isso quer dizer que a simples, vamos dizer, gozação, a simples afetação de desprezo, não resolve absolutamente nada. Quer dizer, ou você compreende efetivamente o que os caras estão fazendo, ou é melhor você ficar em casa e não se meter na briga. Agora, para compreender o que eles estão falando, é uma vida de estudos. Né? E, se você perguntar o seguinte, na direita conservadora, quantas pessoas têm essa vida de estudo? Quase ninguém. Então, você vira, por exemplo, a bibliografia imensa que a esquerda brasileira produziu sobre o golpe e o regime 64. São milhares e milhares e milhares e milhares de livros. Agora, qual é a bibliografia que a direita, os conservadores e liberais produziram sobre a história da esquerda no Brasil? É quase nada. É o livro do Heitor de Paula, é a Conspiração de Portas Abertas, e 2 ou 3 coisinhas. Portanto, na competição de ignorância, a direita está ganhando, mas ganhando de longe. Ainda que tenha, no seu meio, inteligências mais brilhantes do que os comunistas. Então, isso quer dizer que a regra número 1 do Sun Tzu, que você conheça seu inimigo, todo mundo está indo contra essa regra. Achando que não precisa conhecer e às vezes até proclamando, não, o comunismo não existe mais, o comunismo já morreu. Né? E chama até de teórico da conspiração quem está tentando acompanhar os acontecimentos. Então, isso quer dizer que a burrice da esquerda não é bem uma burrice, é a estupidez astuta. São formas automatizadas de pensamento que têm um apelo imediato e que, quando não funcionam na clave de descrição da realidade, funcionam na clave do apelo. Sempre funciona. Nada se perde. Né? Tudo é reciclado e funciona para o bem do conjunto. Até as descrições erradas da realidade. Como, por exemplo, vamos dizer, até a deformação caricatural que eles fazem da realidade os ajuda. Por exemplo, o Paulo Henrique Amorim inventou aquela expressão, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. A imprensa golpista, então, é a Folha, o Globo, o Estadão, etc., etc., que são amplamente dominados por gente de esquerda. E que sempre trataram o Lula, o PT e até esses outros partidos mais radicais de uma maneira extremamente paternal ou maternal. Se não fosse a grande mídia, essas organizações jamais chegariam à existência. E, em segundo lugar, você pode, se você ler todos os exemplares da Folha, do Globo e do Estadão dos últimos 20 anos, você não vai ver a mais mínima incitação a golpe, mas ao contrário, você vai ver uma participação ativa dessa grande mídia na campanha antimilitar e na criminalização dos militares. Então, o que você quer dizer com imprensa golpista? É evidentemente uma hipérbole pejorativa. Isso não existe. Você está falando de um fenômeno que não existe. Mas, se você conseguir fazer a militância acreditar que existe, eles vão ficar com um tremendo ódio, tá certo? Da própria grande mídia que os protege, tá certo? E isto favorecerá, evidentemente, a radicalização do processo revolucionário. Quer dizer, a grande mídia faz parte do quê? Da transição. Porque a ascensão de Fernando Henrique Cardoso já foi o começo da transição. Então, a mídia está mais ou menos identificada com a época de amizade entre o PSDB e o PT. E isto passou a ser, na linguagem da esquerda, isto passou a ser a direita, que é a sua própria direita colocada no poder para operar a transição. Exatamente como na Revolução Russa, o primeiro governo democrático era evidentemente de esquerda, Kerensky e todos os outros eram de esquerda. Porém, tão logo eles tomam o poder, eles passam a ser a direita para a esquerda mais radical. Então, esta, vamos dizer, assimilação
vamos dizer, das duas correntes é um hábito profundamente arraigado da mentalidade comunista. Né? Você não faz revolução contra um inimigo, você faz contra um ex-amigo. Todas são assim. Quando veio o terror revolucionário não era contra o antigo regime, era contra os moderados da Assembleia. Né? Isso é por toda parte a mesma coisa. A Revolução Cubana não foi contra o inimigo, foi contra uma criatura mais velha do Partido Comunista. E é sempre assim. Então, é por isso que, vamos dizer, os nossos liberais e conservadores, eles são loucos quando eles apostam na divisão da esquerda e acham que a divisão vai enfraquecê-la, quando é a divisão que a fortalece. Você se dividindo, lutando contra si mesmo, você monopoliza o campo todo dos debates, dos conflitos, e você controla mais ou menos o conjunto. Tá certo? E isso, vamos dizer, é um hábito já tão arraigado que mesmo o puro militante histérico, cego como Walter Pomar, consegue mais ou menos controlar o processo, porque ele está trabalhando não em cima de uma burrice pessoal, mas de toda uma tradição de 150 anos que já está impregnada na mente dele. Então, bom, espero que isso ajude a conhecer, né, a compreender mais ou menos o que está acontecendo. E isso, eu digo tudo isso sem a mais mínima ilusão de influenciar o curso dos acontecimentos. Porque, eu repito, para influenciar você precisa até aquela menina. Eu vou até ler aqui para vocês o que eu botei tem uma menina aqui no Facebook. Me perguntou: então o que é para fazer? Pô, diabo, será que não está aqui? Aquele negócio da Márcia Regina não está aqui. Bom, a menina perguntou: o que é para fazer? Eu digo: olha, eu não tenho fórmula pronta, mas a experiência histórica mostra que a formação dos grandes movimentos políticos passa por uma sequência que é mais ou menos fixa e imutável. É uma fórmula que não existe outra. Então, começa com a livre iniciativa dos intelectuais. Um sujeito diz uma coisa, outro diz outra, começa a botar umas ideias em circulação. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Numa segunda etapa, os intelectuais se organizam num debate formal. Então, eu vou dar um exemplo do que tirado da história da esquerda nacional. Quando houve o golpe de 64, imediatamente houve alguns intelectuais que reagiram ao novo regime, especialmente Carlos Toconi, Otto Maria Carpo, Antônio Calado e outros. Bom, então, iniciativas individuais de intelectuais que nem sequer tinham participação em qualquer movimento político, o partido político. Numa segunda etapa, funda-se um negócio chamado a Revista Civilização Brasileira, que era assim: vamos formalizar o debate da esquerda para que as ideias não se percam, para que a gente vá aos poucos, somando a contribuição de um, a de outro, até a gente ter uma visão completa da coisa. Então, primeira etapa, iniciativa individual isolada. Segunda etapa, o debate formal, onde as várias contribuições vão aos poucos se integrando numa visão global. Terceira etapa, coleta de recursos financeiros, para você fazer a passagem, vamos dizer, do mero debate à ação, sendo que o mero debate organizado já custa algum dinheiro. Quarta etapa, a formação de um Estado maior para estudar a coisa, já não do ponto de vista analítico e da compreensão, mas do ponto de vista das estratégias possíveis. O Foro de São Paulo é isso. Então, no Exército você tem o comando e tem o Estado-Maior. O Estado-Maior não toma decisões. Ele só faz análise estratégica e propõe estratégias possíveis que o comando depois vai acionar. Então, o Foro de São Paulo, ele não é bem um comando, ele é um Estado-Maior. Então,
Depois que você tem isso, bom, muito bem, daí você começa a formação da militância. Quando você chega na formação da militância, o custo da coisa já é monstruoso. Porque você não pode formar militantes se você não tem profissionais. Você não vai formar uma militância nas horas livres e no fim de semana. Não, você precisa ter muitos e muitos e muitos profissionais treinados para formar militante. Ou seja, são pessoas que vão ser desligadas, para usar o termo comunista, desligadas da produção e colocadas, vamos dizer, no trabalho partidário profissional. A partir daí é que você tem a condição de você, com base nas análises feitas no Estado-Maior, o comando tomar decisões quanto a esta ou aquela ação. E, depois de tudo isso, é necessário que você tenha uma continuidade de comando e uma continuidade de ação do Estado-Maior para controlar os resultados atingidos e corrigir o rumo, etc, etc. Tudo isso pode levar 30 anos. Quando você parte de um movimento já pré-existente, como no caso da esquerda brasileira, pode levar 10, digamos. Ou até 5 ou 6. Mas quando você parte do zero, quando você não tem nenhum movimento pré-existente, então certamente leva de 20 a 30 anos. Vamos supor, num caso de aceleração máxima, né? Vamos supor que houvesse, já tivéssemos passado da iniciativa intelectual individual. Nós estamos nesta fase, iniciativa intelectual individual, a começar pela minha mesmo. Então, ela não tem finalidade estratégica, ela não propõe ação nenhuma, você está simplesmente tentando compreender o que está acontecendo, para que a gente não seja afogado e atropelado pelos acontecimentos e fique nem cego em tiroteio. Supondo que já tivesse passado desta fase, a fase do debate organizado, então já teríamos, vamos dizer, coletivamente, digamos, um círculo de umas 1000 pessoas, 1000 intelectuais de gabarito, uma compreensão integrada do conjunto. Então pode-se começar a passar à fase do Estado-Maior, ou seja, não vamos apenas analisar a situação, mas vamos pensar e analisar estratégias. A passagem do debate intelectual para o Estado-Maior custa uma montanha de dinheiro, porque você precisa de muitos profissionais. É gente que vai se dedicar a isso em tempo integral. E quando chegar a fase da formação de militância, dá mais dinheiro ainda. Então, entre o debate organizado e o Estado-Maior, tem uma outra fase que é a coleta e a ampliação de meios financeiros. Eu pulei uma coisa, não existe só conquista de meios financeiros. Você tem que conquistar e ampliar meios de ação. Como é que você faz isso? Ocupação de espaços. Você ocupa sindicatos, você ocupa escolas, você entra nas Forças Armadas, você se infiltra em tudo quanto é lugar. Para fazer o quê? Nada. Você só vai ocupar espaço para que quando o Estado-Maior tiver discutido tudo e o comando tiver tomado decisão, aí você é acionado. O período pode passar aí de 10 anos, 15 anos. Como, por exemplo, aqui na Virgínia, você vê claramente a ocupação islâmica de espaço. Você vai nas faculdades, só tem muçulmano. O que eles estão fazendo? Nada, eles estão ocupando espaço. Eles estão esperando um comando que pode vir amanhã, depois, no ano que vem, daqui 20 anos. Então, a conquista dos meios financeiros é também a conquista dos meios de ação. Não para você agir, mas simplesmente para você ter o controle deles. De tudo isto, o que a direita, entre aspas, brasileira fez? Não fez nada. Absolutamente nada. Então, o que aconteceu é que você tem massas espontaneamente indo às ruas, porque elas não aguentam mais. Elas estão por aqui com os mensaleiros, com os ladrões, com os narcotraficantes, né? Até estão por aqui com o movimento gaysista e com esse negócio de dar terra para índio e dar terra para MST. Eles não aguentam mais isso aí. Estão vendo que isso vai acabar com o país. Então sai para a rua para protestar. Mas não é que não tem liderança. Não tem liderança, não tem comando, não tem Estado-Maior, não tem organização, não tem nada. Então você tem um lado que tem tudo isso. Eles já fizeram o debate, já organizaram o debate intelectual, já
conquistaram os meios financeiros e os meios de ação, ocuparam escolas, sindicatos, etc, 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 igrejas, né? Estão por toda parte. Já criaram o Estado-Maior, que é o Foro de São Paulo, né? E já passaram a fase da ação. Mas eles têm pouca gente, eles não têm massa. A massa está tudo do outro lado, mas do outro lado só tem a massa. Então é assim, é uma cabeça sem corpo lutando com um corpo sem cabeça. Esta é a situação real, né? O Walter Pomarli vagamente percebe isso, mas como ele tem que expressar isso nos termos daqueles slogans e cacuetes mentais, tá certo? Daqueles chavões tradicionais, então ele vai falar do PIG, que é a mídia de direita. Ele vai chegar ao ponto de dizer que é a direita que controla a estrutura política do Brasil, né? Quer dizer, bom, é a direita da esquerda, né? É aquela mistura de PSDB com PMDB, sim, esse de fato, eles controlam, mas eles não são direita. Então, que direita é esta que saiu às ruas? Não é a direita do PIG, não é o Globo, não é o Estadão, porque a grande mídia está toda contra isso. Então é o que eles vão chamar a extrema, a ultradireita, né? Então a ultradireita tomou as ruas. Né? Ser ultradireita significa, por exemplo, que você é contra o aborto. Quer dizer que a noção de ultradireita já foi ampliada, né, para abranger até pessoas como eu, o padre Paulo Ricardo. E, na verdade, uma ultradireita só poderia existir se existisse uma direita organizada. Daí uma parte dela se torna radical e quer ações drásticas e violentas. Mas se não existe sequer a direita, vamos dizer, como movimento político organizado, não existe ultradireita. Pode existir radicais malucos individuais, um skinhead aqui, o outro ali, é o máximo que pode acontecer. Tá certo? Então, não há uma direita contra a qual você possa lutar. A direita no Brasil é um estado de espírito disseminado na massa, amorfa. Como é que você vai lutar contra ela? Você não pode lutar contra a massa toda. Você vai ter que controlá-la de algum modo. É isso o máximo que você pode fazer. Então, quer dizer, é uma situação paradoxal como nunca se viu no mundo, né? E que ela resulta, vamos dizer, em parte, da continuidade da história da esquerda, né? Continuidade e unidade da história da esquerda, e por outro lado, da total fragmentação da direita. Né? Mas, como esse pessoal da esquerda confunde, vamos dizer, a direita com a sua direita, isso é, com PSDB, PMDB e tal, então eles acham que a direita controla a situação. E, portanto, eles podem chegar ao absurdo de ver em mim um porta-voz do PIG. Eu que fui expulso de toda a grande mídia nacional, então eu sou o representante do PIG. Eles podem chegar a esse nível de alucinação, mas é a alucinação que funciona, né? Porque fortalece o senso de unidade de uma militância que se sente acossada e ameaçada. Então é mais ou menos esta a situação. Eu não creio que seja possível entender isto, vamos dizer, nos termos da análise política usual e, sobretudo, sem recorrer ao Dr. Andrew Lobachevsky. Não que ele dê todos os conceitos necessários, né, mas alguns, pelo menos, ele tem. Muito bem, eu acho que nós passamos da hora aqui de poder fazer... Que horas são em São Paulo, no Brasil? 10h20. Bom, então vamos fazer um intervalo e respondemos algumas perguntas rapidamente e deixamos o texto do René Guénon, que inclusive para a compreensão disto aqui é importante.